Se você, como eu, curte filmes baseados em histórias verídicas, esse vídeo é pra você. Eu vou falar do filme original da Netflix, O Sete de Chicago. Então, fica comigo até o final e eu volto logo após a vinheta. Bem-vindo a mais uma sessão Não Sou Cineasta, eu sou a Marcelene Silveira, obrigada por você estar aqui me ouvindo, eu fico muito feliz em poder te ajudar a encontrar o que assistir, esse é o objetivo do canal. Então no vídeo de hoje eu vou falar do filme original da Netflix, O Sete de Chicago, que já está na plataforma aí já há algum tempinho. Eu deixei lá na minha lista, não consegui ler, não consegui assistir de imediato, mas consegui assistir agora no finalzinho do ano, então consegui lá dar uma olhadinha na minha lista e assistir esse filme. Bem, o filme ele conta a história de 8 ativistas que foram condenados não, eles foram indiciados pelo governo dos Estados Unidos por incitação à violência e conspiração, enfim. Então o filme ele fala basicamente deste julgamento que durou cerca de 3 meses. E isso de fato aconteceu, né? Que algumas coisas eu confirmei, né? O que de fato aconteceu. Então, realmente o julgamento durou cerca de 3 meses. E aí, durante o julgamento, a gente via também algumas cenas que antecedia ao dia da tal manifestação em que eles foram pegos lá e foram, enfim, indiciados à formação de conspiração e incitação à violência. Uma coisa muito interessante desse filme é que interessante na história, né, vamos dizer, não é só uma questão de ser um filme, é uma história. O julgamento foi assim simplesmente uma palhaçada. É uma coisa assim, uma coisa deprimente de se ver um juiz que ele simplesmente era nítido que ele era tendencioso a condená-los, então isso ficava cada vez mais claro em cada depoimento, em cada fala que tinha de um lado ou de outro, era muito claro que o juiz ele estava determinado a prejudicá-los, isso ele não tinha como ele esconder. Só que ele fazia isso tudo com a lei, de certa forma com a lei debaixo do braço, né? Porque ele que era o juiz, né? Mas enfim, ele conseguia manipular ali de forma que as coisas saíssem do jeito que ele realmente queria. Então não adiantava o advogado de defesa fazer os seus apelos, que ele sempre perdia. Então isso foi assim muito forte nessa história, né? Nesse julgamento. Então, como eu disse, o filme ele mostra o julgamento e ele mostra algumas cenas que antecederam a tudo que aconteceu. E aí foi contando, então, o que de fato tinha acontecido, né, dentro do que estava no processo, né, e tudo aquilo que eles estavam sendo julgados. Mas um dos 8, né, ativistas, ele falava o tempo todo que aquilo era um julgamento político e que realmente era uma coisa assim que estava armada para eles, que, enfim. E assim, só para entender um pouco sobre essa manifestação, eles foram até Nova York com o objetivo de se manifestar pacificamente contra a guerra do Vietnã. Então, tudo aconteceu em 1968. Então, eles de fato foram para essa manifestação, mas eles foram com o objetivo de uma manifestação pacífica. Mas o que aconteceu de fato naquele dia, né, naquele dia fatídico, em frente ao parlamento, é que houve um confronto direto com a polícia. Então houve um banho de sangue, então realmente houve assim violência, muita violência, pessoas, né, feridas e um confronto direto entre os manifestantes e a polícia. Mas o que ficava se perguntando o tempo todo era, eles estavam ali falando a verdade, né? Que eles não incitaram, não foram eles que começaram o confronto, e sim a polícia. Era de um lado eles querendo dizer isso e do outro lado o promotor tentando provar que eles é que começaram o confronto mais violento. Eu falei 8 indiciados porque eram 8, e o filme realmente fala que são 7 de Chicago, porque tinha uma pessoa que era um negro, que ele era líder de uma... Eu não sei explicar exatamente para vocês o que era a
facção dele, vou chamar de facção, mas não é bem facção, né? Era um grupo que se chamavam Pantera Negra, então ele era negro, líder desses Panteras Negras, que não tem nada a ver com o super-herói, enfim. Ele esteve no mesmo dia em Nova York, mas ele não participou diretamente da manifestação, mas ele acabou sendo preso. Ele foi preso, os outros não. Os outros foram indiciados e responderam em liberdade. Ele foi o único indiciado e que estava participando do julgamento estando preso. E ele sempre dizia que ele não estava lá, que ele não estava lá. Aí no decorrer do filme, se você não conhece a história, eu não vou entrar muito em detalhes para não dar um spoiler. Mas aí chegou num dado momento em que ele realmente conseguiu provar que ele realmente não estava presente nas manifestações e ele foi deslocado, foi excluído do processo e realmente ficaram só os 7, que realmente eram 7 que estavam juntos nesse esquema da manifestação. O que aconteceu com esse negro foi algo assim também muito agressivo. O juiz, ele falava que ele não estava tendo atitudes racistas, mas era uma coisa assim tão assim, óbvia, uma coisa tão na cara que ele estava tendo atitudes racistas. Então, assim, foi um julgamento bem estranho. O 7 de Chicago, então, é um filme que conta uma história, né, do que aconteceu de verdade com esses manifestantes em 1968. A maioria deles já não vive mais, já morreram, mas enfim, eles foram julgados, mas eles têm lá também as suas parcelas de culpa, não vamos dizer que eles são 100% inocentes, mas aí você vai conseguir conferir assistindo o filme. Eu gosto muito de assistir filmes que tenham histórias que estejam ligadas com fatos históricos, então como é o caso da Guerra do Vietnã. Então assim, esse filme é bem bacana, é um filme rápido, acho que 2 horas no máximo, foi bem dinâmico, não deu sono, os diálogos eram bem, assim, vamos dizer, não eram diálogos sonolentos, diálogos parados. Então se você curte filmes que tenham histórias verídicas e principalmente uma história verídica que tenha a ver com a história de coisas que marcantes na história do mundo, assista o 7 de Chicago, que eu tenho certeza que você vai gostar desse filme. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do filme. Eu não dei muitas informações sobre o filme para não dar spoiler, porque tá certo que a história tá lá. Se você pesquisar no Google, você vai achar as respostas. Mas se você, como eu, não conhecia, você acaba assistindo o filme como se fosse uma ficção e aí você não quer, no momento que você está assistindo o filme, saber o que aconteceu, né? Então, você vai conhecer a história dessas 7 pessoas e vale muito a pena. O 7 de Chicago, original Netflix. Curtiu o vídeo, dá um like, isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta também de filmes baseados em história verídica, que eu acho que isso vai ser bem bacana. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.